Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, colaborador do Cardio Papers, e hoje gostaria de conversar com vocês a respeito de morte súbita cardíaca abortada. Como é de conhecimento de muitos de vocês, nesse último final de semana, em jogo valendo pela Eurocopa, Dinamarca versus Finlândia, o craque da seleção dinamarquesa, o Eriksen, camisa 10, no finalzinho do primeiro tempo, apresentou um colapso súbito, ficando totalmente desacordado no gramado. As equipes médicas entraram prontamente e rapidamente fizeram o diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória, fazendo as compressões torácicas e com pouco mais de 3 minutos, esse jogador já recebia uma desfibrilação pelo DEA, o desfibrilador externo automático. Atendimento esse que nos deixou muito feliz, porque em poucos minutos o jogador saía aplaudido de campo, já de olhos abertos, com recuperação do pulso central, portanto, com uma morte súbita cardíaca abortada, já recebendo oxigênio, mostrando sinais de que estava tudo bem. E agora, como é que esse paciente deve ser investigado? Ele vai ser afastado para o resto da vida, não vai poder mais fazer atividade física competitiva? Como é que a gente investiga esse paciente? Bom, a principal causa de morte súbita cardíaca no mundo todo são as síndromes coronarianas agudas. Porém, esse paciente de apenas 29 anos, sem nenhuma doença de artéria coronária conhecida, ele provavelmente não infartou. Então, possivelmente, o diagnóstico desse paciente deve ser outro. E aí, nessas possíveis causas, existem causas que são passíveis de tratamento curativo, por exemplo, coronária anômala, síndrome de Wolff-Parkinson-White e outras causas que, apesar de poderem ser tratadas, serem passíveis de tratamento, o tratamento não é curativo, como miocardiopatias, como a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a miocardiopatia hipertrófica, doenças genéticas que a gente vai poder avaliar um pouco melhor olhando o eletro de repouso desse paciente, eventualmente solicitando um perfil genético e avaliando a história familiar desses pacientes. As miocardites causadas por vírus como Coxsackie, como adenovírus e outros, são causas passíveis de tratamento, mas não são curativas. Então, esse paciente seguramente ele vai ser avaliado com uma angiotomo de coronária, com uma ressonância magnética cardíaca com pesquisa de realce tardio. Eventualmente, ele vai fazer um teste ergométrico para ver se apresenta alguma arritmia no esforço e, possivelmente, após essa investigação inicial, ele vai para um estudo eletrofisiológico e, se for identificar uma causa reversível, como, por exemplo, uma via acessória, então é possível que esse paciente tenha apresentado uma fibrilação atrial pré-excitada e conduzida por uma via acessória dentro da síndrome de Wolff-Parkinson-White, e se isso for identificado, o estudo eletrofisiológico e a ablação são um tratamento curativo e possivelmente esse paciente vai poder retornar aos gramados. Então, existem esses dois grandes grupos de causas que podem levar à morte súbita cardíaca em pacientes jovens. Se nós identificarmos uma causa reversível e possível de tratamento curativo, como uma coronária anômala que após o procedimento cirúrgico pode ser reimplantada num trajeto mais adequado sem isquemia, ou uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, onde esse paciente ele vai ter a ablação de uma via acessória, ele provavelmente vai retornar aos gramados sem nenhuma restrição. Por outro lado, uma vez sendo feito o diagnóstico de uma displasia, de uma hipertrófica, de uma miocardite, muito provavelmente esse paciente vai ganhar o implante de um cardiodesfibrilador implantável e vai receber antiarrítmicos. E aí vem aquela questão sobre se esse paciente deve ser afastado, não deve ser afastado. Já adianto aos senhores que já existem trabalhos na literatura com esportistas em uso de CDI e qual seria a segurança para se usar um cardiodesfibrilador implantável e fazer atividade física competitiva. Então já existe literatura, existe um trabalho clássico no Circulation de 2013, depois eu posso deixar a referência para vocês, feito basicamente com esportistas das universidades americanas, jogadores de basquete, de futebol, de atletismo. Então, esse é um tema em bastante debate. Outra questão importante é, do ponto de vista ético, se caberia ao médico aposentar esse jogador, ou se caberia ao médico informar esse jogador a respeito do seu risco de morte súbita e, dentro de uma responsabilidade compartilhada, uma vez que ele sabe do risco de morte súbita, mas ele aceita esse risco e havendo um clube que se interessaria por esse jogador, se ele poderia, ciente de tudo isso, voltar às suas atividades.
Então vejam vocês que existe uma discussão ética, uma discussão legal e uma discussão jurídica importante ocorrendo em várias partes do mundo, nos Estados Unidos e na Europa, sobre esses temas. E, portanto, hoje já existem jogadores profissionais em uso de cardiodesfibrilador implantável. Porém, aqui no Brasil, frente à nossa legislação e ainda sem o respaldo jurídico necessário, muito provavelmente, havendo uma causa não reversível, uma causa não passível de tratamento curativo, esse paciente receberia um CDI e seria afastado das suas atividades competitivas. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.